Sexto ano. Eu sou a professora Valéria, estou aqui em mais uma videoaula com vocês. Meus amores, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre um conteúdo que já foi passado para vocês por causa, de futuras avaliações, tá? É um conteúdo que a gente considera um pouco mais complexo. Então, é sempre bom estar falando novamente, você estar ouvindo novamente, para que você tire todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá. Muito bem. Nós vamos falar de subjuntivo e imperativo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que subjuntivo, imperativo e infinitivo são os três modos verbais, ou seja, eles indicam a intenção do falante, certo? Ótimo. Então vamos lá. O modo indicativo já foi trabalhado pela professora Patrícia, né? E hoje eu vou revisar com vocês o modo subjuntivo e o modo imperativo. Não é muito difícil, não. É só você prestar um pouquinho de atenção, tá bom? O modo subjuntivo é aquele que indica uma ação incerta, duvidosa. Não há certeza de que ela acontecerá, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Talvez ele chegue mais tarde. Chegue é o verbo. Esse verbo está no modo subjuntivo, porque ele não está dando certeza que a pessoa vai chegar. Se não viessem, não esclareceriam a situação. Esse também está no subjuntivo, mas ele está precedido pela conjunção se. A conjunção se indica uma condição. Então, é algo que também não é certo. Necessita de algo, de uma condição para que ocorra. Quando chegarem, sirva os restantes convidados. Quando chegarem, ou seja, se chegarem, né? Então, também indica um fato incerto. Muito bem. Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Tempos do subjuntivo. Nós temos três tempos do subjuntivo. O primeiro é o que a gente chama de presente do subjuntivo. A gente tem o presente do indicativo e agora a gente vê o presente do subjuntivo, tá? O presente do subjuntivo, para ficar um pouquinho mais fácil para você, pense sempre que ele pode vir precedido da conjunção que. Olha lá, calma aí, você já vai entender. Podendo indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado habitualmente com a partícula que. Aqui, né, tá partícula, mas também é uma conjunção. Olha lá, meu pai quer que eu estude mais. Olha o que aí. Eu quero que você vá embora. Tá vendo o quezinho aí? Talvez tomara que eu possa ir à festa. Então, quando você tiver em dúvida sobre se o verbo está no subjuntivo ou não, verifique se ele vem precedido pela partícula que, ok? Eu coloquei aqui, ó, uma conjugação do verbo viajar no presente do subjuntivo. Então, ó, eu coloquei a partícula que para você dar uma olhadinha, ó. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem, tá? Não esquecendo que viagem, quando é substantivo, é escrito com G. E quando é verbo, olha lá, que eles viajem, é com J, tá bom? Depois nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. No subjuntivo a gente não tem pretérito perfeito, a gente só tem pretérito imperfeito, tá? E ele vai vir acompanhado da partícula se, né? Se eu estudasse mais, se ele tivesse mais respeito. Olha aí, ó. Pode indicar uma ação presente, passada ou futuro, ou futura, é usado para expressar desejos, probabilidades, acontecimentos que estão condicionados a outros. Lembra que eu falei que a partícula C, ela também é conjunção condicional? Ela também indica condição. Então, vamos lá. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Se ele tivesse mais respeito, teria pedido desculpa.
Seria bom se ele pudesse vir conosco, né? Então, se no presente do subjuntivo nós temos a partícula que acompanhando esse presente do subjuntivo, no pretérito imperfeito nós temos a partícula se. Olha lá. Se eu viajasse, se tu viajasses, se ele viajasse, se nós viajássemos, se vós viajasseis, se eles viajassem, tá bom? Então vamos lá. E por último, nós temos o futuro do subjuntivo. Expressa eventualidade, possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá, talvez, acontecer. Tá vendo como que ele indica assim algo incerto, inexato? É conjugado habitualmente com a partícula quando, tá? Então, as partículas que, se e quando aparecem aí junto, habitualmente, em geral, aparecem junto com os verbos, com as formas verbais do subjuntivo. Quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Quando nós quisermos, entraremos em contato com você. Viu? Não é difícil, né? Basta você lembrar. Partícula que, partícula se e partícula quando. Coloca a partícula aí na frente da conjugação e você vai conseguir conjugar e vai conseguir identificar se a forma verbal está ou não no subjuntivo. Belezinha? Aí o exemplo que eu trouxe também do verbo viajar, olha aí. Quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, quando nós viajarmos, quando vós viajardes, quando eles viajarem. Eu sei que muitos de vocês têm assim dúvidas com relação à conjugação dos verbos. Meus amores, infelizmente, verbo é um conteúdo que você tem que ler e reler e estudar e decorar a conjugação, ou pelo menos ter uma ideia de como se inicia a conjugação daquele verbo. Porque se você tiver a ideia do início, vai ser mais fácil você terminar a conjugação, entendeu? Agora, o que vai ser mais difícil para você são os pronomes pessoais tu e vós. Por que que esses são mais difíceis? Porque eles não são habitualmente utilizados por nós brasileiros no cotidiano, no dia a dia, né? Aqui em Cuiabá, principalmente, nós não utilizamos tu. Tu você encontra lá no Rio Grande do Sul, eles usam, mas aqui a gente não usa aqui no Mato Grosso, né? O vós, menos ainda. Então, como tudo na vida, é um conteúdo que, se eu não pratico, eu esqueço, né? Se eu não pratico, eu tenho dificuldades de me lembrar de como se fala, de como se conjuga. Então, essa dificuldade que você sente com os pronomes pessoais tu e vós, ela é normal, tá? Ela é normal porque nós brasileiros não temos o hábito de conjugar verbos nessas determinadas pessoas, ok? Professora, então o que eu tenho que fazer? Tem que ler. Tem que pegar lá a sua gramática, abrir o seu computador, procurar uma gramática que seja, né, prestigiada na internet, que tenha prestígio, que seja uma gramática séria, e tem que ler as conjugações verbais, até você se familiarizar com elas, tá? Agora, a aula de hoje é sobre subjuntivo e imperativo. Então, eu quero que depois que a aula termine, você pegue o seu livro, dê uma olhadinha em outros verbos, né? Faça a conjugação dos verbos no modo subjuntivo para você treinar, tá? Você pode pegar, por exemplo, fazer a conjugação e depois olhar a resposta, né? Tem muitos verbos nas gramáticas, muitas conjugações completas. Então, é só você fazer e depois voltar a corrigir, tá bom? Muito bem. Sintetizando, presente do subjuntivo que, partícula que
que eu estude muito. Pretérito imperfeito do subjuntivo, partícula se eu estudasse muito. Futuro do subjuntivo, partícula quando eu estudar muito. Très bien. Sabe o que é très bien? Muito bem em francês. Muito bem, olha, essa quarentena é uma ótima situação para que você tenha algumas aulinhas, pegue algumas aulas no YouTube sobre línguas estrangeiras, né? Faça umas aulas ali, assista algumas aulas de francês, espanhol. É bom para ampliar o nosso conhecimento, tá bom? Dica da professora. Imperativo. Gente, o modo imperativo é aquele que eu sempre falo para os meus alunos, imperativo lembra que palavra? Imperador. Imperador não é aquele que manda, que tem o poder? É isso que o modo imperativo faz. Ele ordena, ele sugere, ele aconselha, ele manda, tá? Então, quando você tiver dúvida, lembra, imperativo, opa, a professora falou que é do imperador, né? E o imperador é aquele que manda, que tem o poder. Então, vamos lá, eu coloquei assim, ó, aquele cuja ideia se revela por um desejo, um pedido, uma ordem. Lembra-se dele? Estamos falando do modo imperativo. O modo imperativo, ele não possui tempos. Ele possui duas formas, positiva e negativa, tá? Cada qual formada de uma maneira específica. Então vamos lá, imperativo afirmativo. Nas pessoas tu e vós é formado a partir do presente do indicativo, retirando o S ao final da conjugação. Nos demais, a formação é igual ao presente do subjuntivo. Calma lá, professora. No presente do indicativo, aquele que a professora Patrícia explicou. Eu chego, verbo chegar. Eu chego, tu chegas, ele chega. Tu chegas. Então, nós pegamos a forma tu, que é chegas, e tiramos o S. Desse modo, tirando o S, a gente tem chega tu. Entendeu? Então, vamos lá. No afirmativo, nas pessoas tu e vós, essas pessoas estão formadas a partir do presente do indicativo, retirando-se o S ao final da conjugação. Então, ao invés de você, claro que no imperativo não há primeira pessoa, porque eu não vou dar ordem para mim mesma, né? Então, começa a partir da segunda pessoa, começa a partir de tu, tá? Chega tu, ok? Aí o vós, a gente faz a mesma coisa. No presente do indicativo, é vós chegais. No imperativo afirmativo, a gente corta o S e fica chegai vós. Professora, e os outros? Os outros são iguais ao presente do subjuntivo, tá? Iguais ao presente do subjuntivo. Vamos voltar lá no presente do subjuntivo? Presente do subjuntivo. Olha cá, o presente do subjuntivo. Então, eu não tenho, porque eu não dou ordem para mim mesma. O tu, né? Eu vou tirar o S do presente do indicativo. Então, vai ser igual o presente do subjuntivo, ó. Viaje, referente a ele, né? Viaje. Ele, no imperativo, nós vamos substituir por você, tá? Então, quando eu falo com você, eu falo viaje logo, né? No lugar de ele. Viajemos nós logo. Viajem vocês, tá? Então, o ele, o nós e o eles, no imperativo positivo, afirmativo, vai ser igual o presente do subjuntivo. Vai ser a mesma coisa. E o tu e o vós serão os mesmos no presente do indicativo, cortando-se o S, ok? Então, vamos voltar lá. Essa é a forma afirmativa do imperativo, tá? E o negativo, professora? O negativo é idêntico ao presente do subjuntivo, você só vai colocar a palavra não na frente, o advérbio não, tá? Então, no presente do subjuntivo é que tu viajes. No negativo do imperativo é não viajes tu.
né? Tá se referindo a tu. Que ele viaje, que você não viaje. Que nós viajemos, que nós não viajemos. Que eles viajem, que vocês não viajem, tá? Tudo bem, galerinha? Antes da prova, a gente vai, né? Esse conteúdo aí pode cair numa próxima prova, mas fiquem tranquilos, porque antes de qualquer prova, nós vamos fazer nova revisão, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, por favor, vou colocar até aqui, ó, para vocês, ó. Vou colocar aqui, aqui. Vou colocar aqui porque às vezes o aluno pede, sabe? E aí a gente passa para ele, ó. Esse daqui, ó, é o meu e-mail pessoal, tá? Tô passando para você porque eu confio em você e gosto muito de você. Então, se você tiver, ó, valeriadix30@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula ou outra aula, né, que tenha sido feita por mim, pela professora Valéria, e você não quiser colocar a sua dúvida lá na plataforma do Google Classroom, professora, eu não quero, eu tenho vergonha, não tem problema, tá? Você pode mandar um e-mail para mim com a sua dúvida, ok? Aí eu vou responder com todo carinho, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e não se esqueçam, até a próxima aula.